Senhor da vida, Pai de infinita bondade e justiça, neste instante em que nos reunimos em pensamento, rogamos o amparo dos amigos espirituais que nos assistem. Que a Tua luz envolva nossos corações, aquietando nossas emoções, serenando nossos pensamentos e dissipando as sombras da inquietude que, por vezes, se instalam em nosso íntimo. Sabemos, Senhor, que a paz verdadeira não depende das circunstâncias externas, mas da nossa conexão sincera contigo, da vivência do bem e do cultivo do amor em nossos atos diários. Ainda assim, somos frágeis e tantas vezes nos deixamos levar pelas angústias do mundo, pelas dores que não compreendemos, pelas ausências que nos ferem e pelos medos que se agigantam em nossa mente. Nesta prece, buscamos forças para silenciar a agitação interior, para abrir espaço em nossa alma e permitir que a luz do Teu amor nos inunde. Que possamos compreender que a paz é um estado do espírito que nasce da confiança em Ti, da aceitação das provas necessárias, da humildade diante da vida e da prática constante da caridade. Mestre Jesus, nosso guia e modelo, Tu que passaste pelo mundo sem jamais perder a serenidade, mesmo diante das mais duras provações, inspira-nos a cultivar o equilíbrio. Ensina-nos a ouvir mais do que falar, a compreender mais do que julgar, a acalmar mais do que reagir. Que o Teu exemplo de mansidão seja nosso norte e que em meio às tempestades possamos recordar que a Tua presença nunca nos falta, mesmo quando os nossos olhos não conseguem ver. Senhor, auxilia-nos a reconhecer a importância do silêncio interior. Ensina-nos a valorizar os momentos de recolhimento e meditação, onde podemos ouvir a voz da consciência, que é Tua própria voz falando em nós. Que possamos nos desprender da necessidade de controle, entregando a Ti nossas preocupações, nossos anseios, nossas dores ocultas, confiando que tudo caminha sob a direção da Tua sabedoria infinita. Amigos espirituais que nos acompanham, espíritos elevados que nos cercam com ternura e paciência, estendei vossas vibrações de paz sobre nós. Que possamos sentir vossa presença como um sopro suave que nos envolve, como um bálsamo que alivia, como uma luz que guia. Que nos inspirem a seguir por caminhos mais retos, a sermos mais pacientes, mais brandos, mais confiantes na bondade da vida. Nesta hora sagrada de prece, que cada palavra pronunciada em pensamento seja como uma semente luminosa plantada em nosso íntimo. Que essa semente floresça em serenidade, em equilíbrio, em luz. Que saibamos cultivar, dia após dia, a paz que pedimos agora com nossas atitudes e escolhas, conscientes de que somos os jardineiros da nossa própria alma. Senhor, ajuda-nos a reconhecer que muitos dos nossos conflitos internos nascem da resistência ao perdão, ao desapego, à compreensão das leis divinas. Que possamos, com Tua ajuda, abrir mão do que não edifica, liberar ressentimentos, aquietar desejos desordenados e aceitar com serenidade os desígnios do alto. Desejamos, Senhor, a paz que vem do entendimento, da resignação ativa, do amor que não exige retorno,
da fé que não vacila. Que essa paz seja construída em nossos relacionamentos, em nossos lares, em nossas decisões cotidianas, que possamos irradiá-la para aqueles que nos cercam, transformando-nos em instrumentos da Tua paz, onde estivermos. Nos momentos de dor e solidão, que possamos lembrar desta prece e reencontrar o eixo do nosso espírito centrado em Ti. Que possamos respirar fundo e sentir no mais íntimo do nosso ser que não estamos sozinhos, que somos amados, acompanhados, fortalecidos por uma falange de espíritos de luz que velam por nós. E que ao final dessa jornada terrena, quando retornarmos ao plano espiritual, possamos levar em nosso perispírito as marcas dessa paz conquistada, como luz suave e serena que nos envolverá na continuidade da vida, como testemunho do esforço de aprimoramento vivido com fé. Senhor, em Teu infinito amor, envolve-nos agora em vibrações de calma e acolhimento. Que as energias sublimes que descem dos céus possam tocar nossos corações, dissipando a ansiedade, o medo, a impaciência. Que a luz da paz, essa paz que o mundo não pode dar, seja derramada sobre nosso espírito, como uma chuva mansa que refresca o solo ressequido da alma. Sabemos que somos espíritos em aprendizado, em busca de elevação, ainda sujeitos às quedas, aos erros, aos enganos do orgulho e do egoísmo. Quantas vezes, Senhor, perdemos a paz porque insistimos em manter controle sobre o que não nos cabe, porque teimamos em querer impor a nossa vontade sem considerar a Tua. Que essa prece seja um momento de entrega verdadeira, de renúncia serena, de confiança plena em Teus desígnios. Que possamos sentir nesta hora a presença suave dos benfeitores espirituais, nos abraçando com amor fraterno, acalmando nossas inquietações, oferecendo-nos o amparo que a matéria não pode oferecer. Que cada um de nós possa perceber, mesmo que em silêncio interior, que não estamos desamparados, que uma rede de amor invisível sustenta nossas forças, mesmo quando pensamos que estamos à beira de desistir. Senhor Jesus, dá-nos olhos espirituais para enxergar além da aparência das coisas, para compreender que por trás de cada desafio há uma oportunidade de crescimento. Que possamos aceitar as provações com a mesma serenidade com que desejamos as alegrias. Que não deixemos que a ansiedade destrua nossa fé, que a pressa sufoque nossa paciência, que o desespero sufoque a esperança. Ajuda-nos, Mestre, a lembrar que tudo passa e que a dor, por mais intensa que seja, é passageira diante da eternidade da vida. Que possamos, mesmo chorando, manter acesa a luz da esperança, certos de que cada noite escura é seguida por um novo amanhecer. Que aprendamos a confiar no tempo divino, que nunca falha, nunca se apressa, mas sempre cumpre o que é necessário para nosso bem maior. Amigos espirituais, inspirai-nos pensamentos de paz. Afastai de nós as influências inferiores que se alimentam do medo, da raiva, do desânimo. Ajudai-nos a manter nossa vibração elevada, conectando-nos com ideias superiores, com sentimentos nobres,
com a coragem de quem já compreende que a vida na Terra é apenas uma breve estação de aprendizado. Que nossa casa, nosso lar, seja envolvido por essa prece, recebendo luz em cada canto, purificando-se de energias desarmônicas, tornando-se um templo de harmonia, onde as palavras edificam, os gestos acolhem e a paciência reina. Que a paz que pedimos para dentro de nós se expanda também para o ambiente onde vivemos, tocando nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos. Dá-nos, Senhor, o dom do silêncio que não é omissão, mas sabedoria. O silêncio que nos permite ouvir a voz da consciência, que nos protege de palavras impensadas, que nos conecta com as verdades eternas. Que saibamos usar o silêncio para encontrar respostas, para buscar em Ti as soluções que os homens não podem oferecer. Ilumina, Mestre Jesus, nossos pensamentos, para que saibamos selecionar aquilo que nos alimenta a alma. Que afastemos ideias de revolta, de desânimo, de autocomiseração. Que não permitamos que as sombras do mundo se tornem sombras dentro de nós. Que a Tua luz seja como um farol firme, indicando o rumo certo mesmo nos momentos mais nebulosos da vida. Ajuda-nos a praticar a caridade silenciosa, aquela que consola sem alarde, que ampara sem julgar, que oferece sem esperar retorno. Pois sabemos que ao fazer o bem, nos sintonizamos com as forças mais elevadas do universo. E é nessa sintonia que a paz interior floresce de maneira natural, como resultado da harmonia que construímos com as leis divinas. Que sejamos mansos em nossas reações, tolerantes nas diferenças, brandos em nossos posicionamentos, que aprendamos a acolher, a compreender, a respeitar o tempo e o ritmo dos outros, sem impor, sem pressionar, sem exigir, que possamos construir relacionamentos mais leves, mais sinceros, mais baseados no amor que edifica. E que em meio à correria dos dias encontremos momentos para a oração, para o recolhimento, para o encontro conosco mesmos. Que a espiritualidade não seja apenas um refúgio nos momentos de dor, mas uma presença constante, uma prática viva, uma escolha diária, pois sabemos que a paz interior não é um estado permanente, mas uma construção diária, paciente e amorosa. Senhor, que essa construção comece agora dentro de cada um de nós, que possamos sair desta prece mais leves, mais serenos, mais confiantes, que nossos corações batam em sintonia com o bem e que mesmo diante dos ventos fortes da vida, sejamos como árvores firmes, de raízes profundas no solo da fé. Senhor, que neste instante sagrado, a serenidade que brota da espiritualidade superior penetre mais profundamente em nosso ser, dissipando os últimos vestígios de inquietação, desarmando os conflitos íntimos e substituindo-os por confiança, fé e compreensão. Que os fluidos salutares do plano espiritual possam circular em nossa alma, renovando-nos, pacificando-nos, purificando-nos em silêncio e ternura. A paz que tanto buscamos, Mestre, é também reflexo do que cultivamos dentro de nós. Por isso, nesta prece, pedimos forças para cultivar pensamentos elevados, sentimentos nobres, atitudes alinhadas ao bem. Que o perdão seja uma ponte para a leveza,
que a humildade seja um caminho de libertação, que o serviço ao próximo seja nosso hino de gratidão pela vida que recebemos. Quantas vezes, Senhor, nosso coração se agita pelas expectativas não atendidas, pelos sonhos frustrados, pelos afetos que se distanciam. Ajuda-nos a compreender que a paz não se apoia nas circunstâncias transitórias, mas se ancora no entendimento das leis eternas. Que possamos aceitar o que não compreendemos agora, confiando que tudo tem uma razão de ser na justiça e no amor que regem o universo. Dá-nos, Senhor, a coragem para enfrentar as sombras que carregamos, sem culpa paralisante, mas com desejo sincero de nos transformarmos. Que possamos olhar para nossas imperfeições com honestidade e, ao mesmo tempo, com misericórdia, sabendo que o progresso espiritual é uma jornada de esforço constante, não de perfeição imediata. Que cada dificuldade enfrentada seja uma lição, cada lágrima vertida, uma fonte de sabedoria, cada erro cometido, um degrau rumo à luz. Que saibamos nos perdoar, recomeçar, reconstruir. Que em nosso íntimo habite a certeza de que somos espíritos imortais, criados para a perfeição, destinados à luz, acolhidos pelo amor divino em todas as circunstâncias. Senhor Jesus, inspira-nos o discernimento para escolher sempre o que conduz à paz. Que saibamos abrir mão do que nos adoece o espírito, o orgulho que fere, a vaidade que isola, a rigidez que sufoca. Que aprendamos a ceder, a escutar, a esperar, sem perder o eixo da fé e da dignidade. Que sejamos no convívio humano fonte de paz e não de perturbação. Que os laços espirituais que nos unem aos nossos familiares e amigos sejam laços de amor puro, de aceitação, de crescimento mútuo. Que saibamos ver o outro com os olhos da compaixão, compreendendo que todos estamos em diferentes pontos da mesma jornada evolutiva. Que possamos respeitar os passos alheios, sem julgamentos, apenas com preces silenciosas e apoio discreto. Amigos espirituais que nos cercam, ajudai-nos a manter viva essa vibração de paz por mais tempo, mesmo quando sairmos do momento da prece. Que ela se prolongue em nossos gestos diários, em nossas palavras, em nossas reações, que se torne, pouco a pouco, nossa morada íntima. Que possamos respirar fundo diante dos desafios e lembrar: estou em paz, pois confio em Deus. Conduzi-nos com paciência e firmeza pelas trilhas da reforma íntima, mostrando-nos onde ainda precisamos trabalhar, mas sem dureza, sem condenação. Que possamos enxergar nossos pontos frágeis com olhos de aprendizado e não de desânimo. Que em cada dia encontremos um motivo para agradecer e uma oportunidade para melhorar. Senhor, desperta em nós o desejo profundo de cultivar o bem, que nos levantemos cada manhã com o propósito de sermos melhores do que ontem, que a bondade se torne natural em nós, que a doçura habite nossas atitudes, que a firmeza moral seja nosso escudo, que o nosso comportamento seja reflexo da paz que buscamos e não apenas um desejo solto ao vento. Que possamos alimentar nossa alma com o Evangelho, com boas leituras,
com conversas edificantes, que fujamos das influências que nos afastam da paz, da maledicência, da vaidade, da ansiedade cultivada em excesso, que sejamos sóbrios em nossos hábitos, vigilantes em nossas escolhas, conscientes do impacto espiritual de tudo o que absorvemos e emitimos. Neste instante, Senhor, envolve todos aqueles que convivem conosco em casa, no trabalho, nas ruas. Que essa paz que pedimos para nós também alcance seus corações. Que onde houver mágoas, surja a reconciliação. Onde houver indiferença, renasça o afeto. Onde houver discórdia, floresça a harmonia. Que sejamos semeadores da paz, mesmo que discretamente, mesmo que em silêncio. E se em algum momento nos faltar forças, que lembremos das tuas palavras. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que possamos repousar no teu colo espiritual, encontrar em ti o alívio, a esperança e o recomeço. Pois sabemos que em teu amor, Mestre, está a fonte inesgotável da verdadeira paz. Senhor, envolve-nos em tua luz serena, neste instante em que o Espírito se abre em reverência ao teu amor infinito. Que a claridade do teu Evangelho ilumine os recantos mais profundos de nossa alma, afastando os medos antigos, dissolvendo as culpas escondidas, desfazendo os nós da amargura e trazendo, enfim, o frescor da renovação interior. Desejamos profundamente, Mestre, encontrar o equilíbrio que nos falta. Sabemos que ele não virá de fora, mas da comunhão íntima com as tuas leis. Por isso, pedimos coragem para obedecer à tua vontade, mesmo quando ela se apresenta através da renúncia, do silêncio, da espera. Que possamos aprender a confiar no invisível, a ter fé no que ainda não entendemos, a crer no bem mesmo quando os olhos materiais só enxergam dor. Mestre Jesus, auxilia-nos a compreender que a paz verdadeira nasce do esforço constante, da reforma íntima, da vigilância sobre os próprios pensamentos. Que saibamos cultivar esse jardim interior com perseverança. Que reguemos com oração, adubemos com paciência e retiremos com firmeza e doçura as ervas daninhas da intolerância, da impaciência, da crítica ácida. Senhor, queremos aprender a arte do silêncio interior, não aquele que cala por medo, mas o que fala com o coração, que ouve com o espírito, que sente com profundidade. Ajuda-nos a silenciar a pressa, o excesso de exigências, os ruídos mentais que nos afastam da simplicidade da vida. Que possamos reaprender a contemplar, a sentir a beleza do instante presente, a valorizar o agora como oportunidade de crescimento. Concede-nos, Pai, o entendimento de que a paz não nos será dada como um presente pronto, mas será fruto das escolhas que fazemos diante das dificuldades. Que saibamos escolher a humildade diante das críticas, a paciência diante dos ataques, o silêncio diante da provocação. Que em tudo sejamos espelhos do teu amor e não das sombras do mundo. Espíritos elevados que nos amam e acompanham, ajudai-nos a perceber vossa presença em nossa caminhada. Que possamos, mesmo diante da solidão aparente,
sentir vossa vibração amiga, vosso carinho sutil, vossa inspiração constante. Que sejamos dóceis à vossa influência, atentos aos vossos conselhos, gratos por vosso trabalho incansável em favor do nosso despertar. Senhor, neste momento, rogamos especialmente por todos aqueles que se sentem em conflito interior, por aqueles que vivem em angústia, em desassossego, em desarmonia consigo mesmos. Que esta prece os alcance onde estiverem, que se sintam amparados, acolhidos, guiados, que a serenidade encontre brechas em seus corações e ali faça morada, mesmo que tímida, mesmo que ainda frágil, pois todo início é semente e toda semente cuidada com amor florescerá em tempo certo. Que os que choram encontrem consolo, os que se desesperam, uma luz, os que se debatem no íntimo, uma nova visão. Que saibamos estender a mão invisível da prece em direção a todos esses irmãos em dor, pois ao orarmos por eles, fortalecemos também a nossa própria luz interior. Que a paz seja, portanto, também uma atitude de compaixão, de solidariedade, de intercessão fraterna. E que, Senhor, em nosso convívio mais próximo, sejamos promotores de harmonia. Que evitemos palavras duras, gestos impensados, atitudes egoístas. Que pensemos antes de agir, que sintamos antes de julgar, que perdoemos antes de nos afastar, que tenhamos em mente que cada relação é um campo de provas e aprendizado, e que a paz nos lares começa na paz de cada um. Dá-nos, Mestre, o contentamento com as coisas simples, que aprendamos a encontrar alegria no nascer do sol, na brisa leve, na risada espontânea, na prece sincera. Que nos libertemos da exigência excessiva, da busca incessante por aquilo que nos distrai e não nos preenche. Que a Tua paz nos ensine que menos pode ser mais e que a leveza espiritual vale mais que qualquer acúmulo material. Que sejamos, Senhor, como os lírios do campo, que crescem confiantes, sem ansiedade, sem luta, entregues ao fluxo da vida. Que aprendamos com a natureza a confiar nos ciclos, a respeitar os tempos, a florescer no tempo certo, mesmo que o solo pareça árido. E se porventura vacilarmos, que possamos recomeçar. Que a culpa não nos paralise, mas nos impulsione a corrigir com humildade. Que a paz também seja construída com o perdão, o que damos e o que recebemos, e que tenhamos serenidade para aceitar o que ainda não conseguimos mudar, trabalhando silenciosamente naquilo que já está ao nosso alcance. Senhor, guia-nos com Teu olhar compassivo, que nossa alma, ainda em construção, encontre no Teu Evangelho o mapa seguro e na prece o alimento constante para a jornada. Que essa paz que buscamos comece a nos transformar por dentro, moldando nosso jeito de viver, de amar, de servir. Senhor da vida, Criador infinito, neste momento sublime em que elevamos o pensamento aos céus, desejamos que a paz que sentimos em nosso íntimo não seja passageira, mas uma conquista real, cultivada em cada pensamento, em cada palavra, em cada ação do nosso dia a dia. Que essa serenidade não seja fruto apenas do recolhimento da prece,
mas uma expressão viva da transformação que o Teu amor realiza em nosso espírito. Mestre Jesus, que a Tua presença continue pulsando em nossos corações, não como um símbolo distante, mas como guia vivo e atuante em nossas decisões. Que a Tua luz nos inspire a caminhar com mais firmeza, a levantar com mais esperança, a trabalhar com mais amor. Que cada passo dado seja um reflexo da paz que construímos em Ti, não para fugir do mundo, mas para transformá-lo, começando por dentro de nós. Espíritos de luz que nos assistem com incansável dedicação, agradecemos profundamente por vosso auxílio silencioso, pelos toques sutis que nos fazem refletir, pelas intuições que nos fortalecem, pelas inspirações que nos elevam, que possamos ser merecedores dessa presença amiga e, em nossas imperfeições, não vos afastar com pensamentos negativos ou atitudes impensadas. Que, ao contrário, possamos estreitar esse laço invisível através da prece constante, da caridade ativa e da vigilância interior. Senhor, que ao sairmos deste momento de oração, levemos conosco uma nova disposição espiritual. Que tenhamos coragem de aplicar no cotidiano aquilo que compreendemos na prece, que sejamos instrumentos da Tua paz nas filas de espera, no trânsito agitado, nas reuniões de trabalho, nos relacionamentos familiares, que mesmo nos pequenos detalhes a Tua presença se faça notar por meio de nossos atos, e se o mundo ainda for áspero, injusto ou indiferente, que não percamos a esperança. Que sejamos nós aqueles que plantam a paz onde houver discórdia, a calma onde houver pressa, a gentileza onde houver rigidez. Que aprendamos com Teu exemplo a amar, mesmo sem ser compreendidos, a servir, mesmo sem reconhecimento, a confiar, mesmo quando tudo parecer escuro ao redor. Concede-nos, Senhor, a bênção da continuidade, que essa paz não se encerre aqui, mas seja o início de uma nova caminhada, onde, fortalecidos por Tua presença, saibamos enfrentar as lutas com dignidade, os desafios com serenidade e as dores com a certeza de que nunca estamos sozinhos. Que a fé em Ti seja nosso alicerce e a paz interior, o fruto mais doce dessa comunhão. Mestre Jesus, diante da Tua luz sublime, deixamos nossa gratidão por cada instante de alívio, por cada sopro de esperança, por cada sensação de acolhimento que brotou em nosso coração durante essa prece. Que possamos lembrar que a paz verdadeira é um estado de espírito construído dia a dia com paciência, renúncia e amor. E que ao final desta oração não a fechemos como um livro esquecido, mas a mantenhamos aberta em nosso íntimo, como fonte viva de renovação constante. Que ela ecoe em nossa alma, nos conduzindo à verdadeira transformação. Que possamos dizer, com humildade e fé: Senhor, estou em paz, porque estou contigo.